A nossa gratidão a Ti, ó Pai, por estar conosco e por Teu Espírito Santo trabalhar em nosso coração nesse culto de adoração ao Teu nome. Entregamos em Tuas mãos esses momentos, em Jesus. Amém. Pego em minhas mãos aqui um pedido de oração pela Débora, filha do irmão Walter. Está internada no HC com trombose na cabeça. Quando que ela foi internada, Walter? Quarta-feira. Irmãos, a gente nem sabia. Ela é uma menina jovem, deve ter uns 18 anos, é bem jovem. Eu gostaria que vocês orassem pela Débora. Ela não é muito conhecida, porque ela não é de falar aqui na frente, mas é uma irmã nossa. Por favor, orem por ela. Ela está no HI, no Hospital de Clínicas. Vamos orar então juntos pela jovem Débora. Querido Pai, estamos felizes porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai querido, o Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas dificuldades e da nossa luta. Queremos agradecer que, apesar de todo o mal que nós temos no coração, o Senhor é um Deus misericordioso que perdoa todas as nossas iniquidades, Pai. Pai querido, que nosso coração possa se tornar um coração limpo para receber aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. Pai querido, aqui também, no nosso meio, assim como a Débora, Senhor, que está lá no hospital, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Queremos colocar, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, a Débora em suas mãos. Pai querido, assim também como o Walter, toda a mãe dela, que o Senhor possa estar com essa família acompanhando. Sabemos que o Senhor não nos deixa de jeito nenhum. Pai querido, e se faça, Senhor, a Tua vontade, abençoando, Senhor, a Débora, que o Senhor possa fazer aquilo que precisa no coração dela e na vida dela também. Pai querido, abençoa também essa igreja. Queremos pedir que o Senhor nos batize, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Que nós possamos ser pessoas com mais desejo de praticar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Aqui de manhã foi falado sobre a escola sabatina, o alimento que nós temos todas as manhãs de sábado e durante a semana. Que o Senhor possa ser forte na nossa igreja. Que nós possamos buscar a Deus enquanto podemos, Pai. Pai querido, também sobre o culto, essa sobremesa maravilhosa que nós temos nesta manhã, que nós possamos escutar esse sermão e possamos praticar em nossa vida diária, Pai. Pai querido, fica conosco e com todas as pessoas que estão com problema e dificuldade, assim como a Débora. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Pai amado, fica com o pregador também, e que ele possa ser um instrumento que possa trazer aquilo que a igreja precisa nessa manhã. É o que pedimos humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Segurando Tua palavra em mãos, ó Pai, queremos que ela habite em nosso coração e que o Senhor me habilite neste momento ao conduzir a Tua palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom que você está conosco para podermos adorar a Deus. Tem alguém com fome aí? Tem alguém com fome? Mas é 11h20 ainda, tá cedo. 11h10, né? O meu relógio não tá... Aqui tá mais fácil de olhar, no meu olho não tá conseguindo ver tão bem assim, né? Mas você tem comida aí, tem ou não tem? Quem tem comida, ergue sua comida aí. Cada um ergue a comida que tem, né? Uns ergueram um pacotinho, outros ergueram Bíblia aí, né? Peguei vocês. Mas vocês têm as duas comidas aí então, né? Uma para daqui a pouco, outra para agora. Então ninguém pode se preocupar em morrer de fome para ficar até 1 hora falando aí que a gente tem comida à vontade, não é mesmo? Mas queridos, hoje é um dia especial. É o dia onde a escola sabatina ela completa 162 anos. E tenho o privilégio de poder administrar aí os líderes de escola sabatina para toda a associação, né? São mais de 200 escolas sabatinas ainda, 208 escolas sabatinas que a gente administra. E isso é um privilégio para nós. E melhor ainda quando tem a esposa que administra junto, né? Está ali a Júlia, que é administradora da escola sabatina para todos os infantis, os juvenis, os adolescentes, né? E isso, para ela também, é um privilégio fazer parte dessa história da escola sabatina, né? E juntos estão as nossas meninas, né? Está ali a Keise e a Kari. Família toda reunida hoje. Nem sempre a gente consegue isso, né? Cada sábado um está num lugar, outro no outro, né? Mas hoje a gente conseguiu ficar juntos aí. Isso é muito bom. Queria dizer a vocês que a escola sabatina, ela está em franco crescimento. Por que crescimento? Porque ela esteve pequena. Ela começou grande. Na verdade, a escola sabatina, vocês sabiam que começou antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sabiam disso? Ela é 10 anos mais velha que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia só surgiu 10 anos depois que a escola sabatina foi fundada. Eu queria recapitular alguns pontos dessa história com vocês. Quero colocar aqui que durante 162 anos a escola sabatina tem feito o quê? O que ela tem feito? Discípulos. E por falar nisso, qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é a declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul? Alguém sabe qual é aqui? Olha aí, eu já ouvi aqui, ó, cada um salvando um. Certo ou errado? Quase. Essa é para União Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ah, a irmã lembrou aqui agora, né? Ela começou, então diz tudo aí, vamos ver se a senhora lembra. Fazer discípulo, cada um salvando um. Ah, ok, ela lembrou metade. Alguém lembra a outra metade? Toda a América do Sul tem essa declaração de visão. Fazer discípulos. Então vou falar para vocês nunca mais esquecerem, tá bem? Por quê? Se você chega numa empresa de porte, uma empresa que tem tudo assim, funcionando adequadamente, uma empresa que está crescendo, uma empresa que se desenvolve a pleno vapor, você pode perguntar para qualquer funcionário por que essa empresa existe. E ele vai ter uma frase que ele vai dizer. Qualquer funcionário. Isso de uma boa empresa. E de uma igreja, uma boa igreja como a nossa. Será que nós não temos que saber uma frase também? E essa declaração de visão é a seguinte: fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão. Fácil ou difícil? Se alguém perguntar para vocês por que a Igreja Adventista existe, o que você responde? Uma meia dúzia decorou, né? Vamos lá? Só as mulheres que são mais inteligentes. Fala comigo. Fazer discípulos através da comunhão, do relacionamento e da missão. Só vocês. Muito bem, homens, conseguindo decorar agora, né? Vamos lá? Fazer.
Todos juntos para nunca mais esquecer? Fazer discípulos através da comunhão, do relacionamento e da missão. E a Escola Sabatina, por 162 anos, ela está fazendo discípulos. Vamos ver como foi no início. 1852, Tiago White, esposo de Ellen White, ele escreve então as primeiras lições. Foram lições feitas especialmente para os jovens. E o título delas era Youth Instructor. Então, 1852, primeiras lições da Escola Sabatina. Em seguida, nós tivemos agora o primeiro programa, que foi em Rochester, Nova York, em 1853. 1854 foi o segundo programa, agora em outro lugar, em Bucksbridge, Nova York. Em 1855, o terceiro, agora por Kellogg, em Battle Creek, em Michigan. 1863, agora aparece aquilo que vocês já imaginavam, né? Agora começa também para as crianças. As crianças têm agora a primeira lição da Escola Sabatina. Por falar nisso, pais, fizeram a assinatura da lição da Escola Sabatina para os filhos? Todos, sem exceção? Se vocês esqueceram, procura a liderança aí e vamos ver se a gente consegue ainda fazer assinatura para receber no primeiro trimestre do ano que vem. O Maná já passou, mas amanhã, na segunda-feira, a loja dos céus ali estará aberta para receber você e fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. E além de fazer a assinatura, o que o pai tem que fazer com o filho? Tem que pegar a lição e fazer o quê? Colocar na mão dele e deixar estudar sozinho, é isso? Tem que o quê? Estudar. Ah, mas e se o filho já é adolescente? Não importa, tem que estudar junto, desde pequenininho até ele virar adulto e aí poder fazer por conta própria. 1863, as primeiras lições para as crianças. Mas tem um detalhe a mais, gente. Além de dar a lição na mão das crianças, tem que fazer o quê? Trazer as crianças às 10 horas da manhã aqui para a igreja. Certo ou errado? Que hora que tem que trazer? Não, 9 já começou, né? Tem que ser antes. E o professor da Escola Sabatina dos Infantis? Tem que chegar depois que todos os alunos? É isso? Eu acho que aqui não acontece isso, mas eu já cheguei em igrejas que era 9, 9:10, 9:15, e eu na porta ali esperando, né, para deixar a Casey, acho que era a Casey aquele dia, porque o professor da Escola Sabatina não chegava nunca. Então, professor, tem que chegar antes também, né? Eu sei que com vocês não é assim, o professor chega cedo aqui. A gente chegou hoje na classe dos professores, já estavam ali os professores infantis também, parabéns. Então veja, desde cedo a gente tem que valorizar a Escola Sabatina. 1863, a Review Herald agora pega as primeiras lições da Escola Sabatina, escritas por Uriah Smith, e publica. E agora elas se difundem então para todos os membros. 1878, agora é organizada a Associação Geral da Escola Sabatina. 1886, primeira Escola Sabatina fora dos Estados Unidos. Foi na Suíça, uma e outra na Inglaterra. 1894, agora então ela vem para a América do Sul. E você diz, foi no Brasil, amém? Não, foi na Argentina, foi em Crespo, Entre Rios, por Jorge Hittel. Primeira Escola Sabatina na América do Sul. E finalmente no Brasil. E você diz, foi em Curitiba? Não, foi em Dayatuba, por Francisco Westphal. Ou seja, estamos completando 120 anos de Escola Sabatina no Brasil. Primeira igreja adventista no Brasil foi aonde? Gaspar Alto. Vamos ver se vocês estão bons de história. Primeiro batismo da igreja adventista foi aonde? Não, no Brasil. No Brasil. Foi ali na região de Sorocaba. O pastor veio, passou primeiro por Sorocaba para depois vir lá para Gaspar Alto fazer os outros batismos, né? E a primeira Escola Sabatina, então, foi em Dayatuba, São Paulo. A estrutura da Escola Sabatina, ela tem alguns itens. Veja se isso é realidade. Ela contempla todos os membros, sim ou não? Do mais novinho até o mais velho.
ela subdivide o todo em partes. Nós temos uma grande igreja. E quando montamos a escola sabatina, então, ela se torna o quê? Pequenas igrejas. Ou seja, cada professor de escola sabatina, ele é o pastor de uma unidade de ação. Ele é responsável por aquele pequeno grupo. E assim, então, unindo todos os grupos, nós temos a grande igreja. Terceiro, possui grupos em comum. Os grupos formados, eles têm um ideal, um objetivo, um pensamento, todos com o mesmo propósito. Quarto, ela forma a liderança. Forma ou não forma? Com certeza. E se a sua unidade de ação não está formando um novo professor, tem algo errado. Você tem que formar um novo professor. Ah, mas devo ter que sair? Não, você não precisa sair, você pode continuar. Mas pode ter mais uma classe dentro da igreja, mais uma, e o objetivo é ir multiplicando o número de unidades. A escola sabatina promove encontros semanais entre líderes e membros, certo ou errado? Com certeza. Se reúne em horário nobre. Tem horário nobre ou não tem? Olha que horário nobre, né? Antes de começar o culto, tem o melhor horário do sábado, que é o horário da escola sabatina. Possui estrutura com chamada. Temos o cartão? Ou seja, é organizada. Ela é focada na comunhão, relacionamento e missão. É focada ou não é? Claro que é, ou deve ser. E promove a visão global. Ou seja, a escola sabatina não é apenas aqui, é no mundo todo. Hoje a irmã perguntou se a escola sabatina estava sendo feita em todos os lugares do mundo. Sim, em todos os lugares. E quando a gente esteve ali na conferência geral, a gente pôde ver que é a mesma lição para todo mundo. Todos os países ali reunidos numa escola sabatina gigantesca, com mais ali de 50 mil pessoas estudando a mesma lição da escola sabatina. Olha que situação interessante, né? Nós somos uma igreja que tem unidade, onde todos os países do mundo falam a mesma língua, espiritualmente falando, né? O idioma é diferente, mas o quê? A matéria é a mesma. O conteúdo, a doutrina são os mesmos. E é uma estrutura que é aceita pela igreja. Se você quiser tirar alguma coisa da igreja, se pode tirar. Tem igrejas que não querem fazer o culto do jovem à tarde. Ok, muda para outro dia. Tem igreja que quer mudar uma outra maneira de realizar uma tarefa diferente e tal. Todo mundo muda. Mas escola sabatina, ninguém mexe. Por quê? Porque é algo que realmente impacta a igreja. É algo que começou antes mesmo da igreja e que é valorizado pela maioria da igreja. Por que maioria? Porque até hoje eu disse, né? Tinha alguns que não davam tanto valor para a escola sabatina. Até hoje, porque a partir de hoje vão valorizar. Amém? Ok. O objetivo principal da escola sabatina, ela deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Este é o maior ideal da escola sabatina, é levar almas a Jesus. O logo da escola sabatina, para quem não conhecia ainda, ele é formado então pelo quê? A base dele é o formato de um livro, ou seja, a Bíblia e os materiais de estudo. O globo interno simboliza que ela é mundial, que ela está em toda a igreja. E aqui você vê os 4 objetivos da escola sabatina, que são estudo da Bíblia, companheirismo, atividade missionária na comunidade e a ênfase na missão mundial. Então a escola sabatina, ela tem estes 4 objetivos. Você já viu o vídeo ali, né? O vídeo termina com vários pastores colocando a plaquinha: eu amo a escola sabatina. E tem um aí também que gosta da escola sabatina, né? Inclusive tem ali atrás um troféu, olha lá, ó. Unidade nota 1000. Por falar nisso, tem alguma unidade nota 1000 aqui nessa igreja? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem, né? E olha só, eu peguei o cartãozinho deles aqui. E dá uma olhada aqui nos índices. Vamos falar aqui alguns índices, por exemplo. Vamos pegar o primeiro cartão aqui, ó. Nesse cartão eles conseguiram fazer 80 pontos. Por quê? Porque eles tinham 36% dos membros presentes. 45% dos membros estudaram a Bíblia e a lição da escola sabatina. 30% deles praticaram durante a semana o relacionamento. 45% praticaram
alguma atividade relacionada à missão. E aí você vai descendo e vai vendo aí números bonitos. Por exemplo, fizeram o desafio semanal. 90% dos membros fizeram o desafio semanal. O desafio semanal desta semana em específico era visitação. E eles saíram fazer a visitação. Sabe o que significa? Conseguiram 80 pontos nesse sábado. No outro sábado, eles conseguiram 87. No outro, 86, 71, 76. Olha só, teve um sábado aqui, ó, que eles chegaram a 111 pontos. Teve 83% dos membros que estudaram a lição diariamente. E 87% que praticaram o relacionamento. Então, tem vários números bonitos aqui, ó. Mas eu quero mencionar alguns apenas para vocês. Nós chegaram a 100% dos membros fazendo o desafio semanal. Conseguiram 121 pontos. E aí vai indo, olha só. 101, 81 e assim por diante. Por que a gente está destacando isso? Por uma razão muito legal. Sabe o que a Unidade Nota 1000 está fazendo? Ele está fazendo com que a escola sabatina, ela esteja diariamente e semanalmente crescendo cada vez mais. E tem mais alguém aí que diz que ama a escola sabatina. Vocês conhecem? E olha só, ele diz que ama a escola sabatina até a volta de Jesus, né? Olha a foto dele onde é que está ali, né? Na imagem que indica a volta de Jesus. Queridos, o foco nosso para toda a América do Sul. E agora já rompeu barreiras, né? Porque o pastor Ted Wilson, no discurso dele, no principal sermão dele, ele repetiu 2 vezes essa frase ali, ó. Eu amo a escola sabatina. Continuou pregando o sermão dele daqui a pouco, eu amo a escola sabatina. E aí ele começou a fazer apelos e mais apelos para toda a igreja se envolver com a escola sabatina. Pastor, é hora do culto agora, por que você está falando de escola sabatina? Por uma razão muito simples. Lembra que eu disse que tem alguns que ainda não estavam apaixonados pela escola sabatina? E eles acabam chegando só para o culto. Então, o foco era esse. Era dar esse recado agora, que eu imagino que toda a igreja já está presente. Para quê? Para começar a envolver-se com a escola sabatina. Em primeiro lugar, os pais que têm crianças pequenas. Queridos, está muito difícil manter uma criança nos caminhos de Deus. Quando chega na adolescência é normal muitas acabarem se desviando dos caminhos de Deus. E eu sei de pais que se esforçaram, que estudaram a Bíblia com seus filhos, que trouxeram regularmente à igreja, que às 9 da manhã estavam ali na escola sabatina, e um ou outro ainda acaba se desviando. Mas a pergunta que eu faço é, e esses pais que não trazem os seus filhos, que não ensinam os filhos a amar a igreja desde pequenininhos, como é que vai ser quando chegarem na fase da adolescência e da juventude? Já imaginaram como poderá ser? Então está aí o desafio. Em primeiro lugar, para os pais. E para os adultos? Tem adulto também que, mas a escola sabatina é tão chato. A gente tem que ficar ali ouvindo o professor falar e tem outro falando atrás. Sabe por que é chato? Porque você ainda não aprendeu a se envolver e a amar esse departamento. Está na hora de todos nós colocarmos diante de Deus a nossa luta, a nossa fraqueza. Se você não consegue levantar no horário certo, pede para Deus ajudar. Se você ainda não aprendeu a gostar da escola sabatina, peça para Deus ajudar. Porque nós queremos que todo membro da escola sabatina ele esteja envolvido com a escola sabatina. Nós chegamos esse trimestre a 80% dos membros matriculados na escola sabatina. Amém? Quase bom já, né? Porque a gente tem que passar dos 100%. Mas estamos num crescente. Nós começamos aí com em torno de 50% e agora já estamos com 80%. Ou seja, a maioria de vocês já está envolvido. Mas ainda faltam alguns. E para esses alguns, está aí o desafio, está aí o chamado de Deus. A escola sabatina, ela precisa ser não simplesmente o coração da igreja, mas tem que ser o cérebro da igreja. É ali que as coisas irão funcionar. Mas pastor, está mudando algumas coisas, agora tem unidade nota 1000, agora tem classes professores com assuntos diferentes, onde o diretor do ministério pessoal tem que estar presente,
onde o ancião da igreja tem que estar presente, onde todos os professores têm que estar presentes. Por que tudo isso, pastor? Só na nossa igreja que tem que mudar? Não, em toda a nossa associação está sendo feito isso. Qual o propósito? É a igreja crescer. Por que, pastor, que eu tenho que fazer todo sábado o cartãozinho da unidade de nota 1000? Porque se você fizer isso, a espiritualidade da tua classe vai crescer. A espiritualidade da tua classe, assim como a classe dos jovens, que esqueci de mencionar que era a classe dos jovens, né? Assim como a classe dos jovens alcançou mais de 1000 pontos, alcançaram 1200 e alguma coisa. Pode ser que sejam os melhores da associação até. Ainda estamos recebendo a pontuação, né? Todos os que passaram de 1000, eles estão aí concorrendo. E quem sabe a igreja de vocês, com essa unidade, com 1200 e alguma coisa de pontos, seja a primeira colocada. Então veja, tudo o que nós fazemos é com um propósito único, é salvação. É fazer o quê? Com que cada membro esteja diariamente mais próximo de Jesus. Mais próximo até o dia que nós vamos encontrar Jesus nas nuvens. E aí ele vai dizer, parabéns, você fez a tua parte. Você deu oportunidade para eu trabalhar no teu coração. E agora a gente pode morar juntos por toda a eternidade. Já imaginou que palavra bonita de Jesus quando ele falar isso para nós? Mas queridos, para a gente chegar nisso, você tem que dizer. Você tem que realmente se apaixonar por isso. Você tem que ter a comunhão diária com Deus através da lição da escola sabatina e através da Bíblia. Comece o dia com Deus, comece o dia estudando a sua palavra e você vai ver a diferença. Vocês viram aqui o depoimento de 3 pessoas que dizem que a escola sabatina faz a diferença toda na vida deles. E eu sei que essa diferença ainda vai acontecer na vida de vocês também. Para que isso aconteça, você que já foi membro da escola sabatina há 20 anos, há 30, há 50 anos, ou você que é membro há pouco tempo, eu quero dizer a vocês uma palavra da Bíblia, uma mensagem da Bíblia para vocês, que está no livro de Apocalipse. Eu quero que Deus possa fazer o maior apelo para vocês, não eu, mas Deus fazer. Livro de Apocalipse, capítulo 2. O livro do Apocalipse, ele começa com as cartas às igrejas. Foram as mensagens que Deus passou para o anjo, que passou para João, que João escreveu no livro, e esse livro chegou até nós. Nós temos aqui as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Mas essas cartas, elas são aplicadas também a cada um de nós. Porque as cartas, elas funcionam da seguinte maneira. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela tem um período profético. É a primeira igreja que foi da época dos apóstolos até o ano 100. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela tem ali então o seu período profético a partir do ano 100 e assim por diante, cada igreja, até chegarmos na última, que é a igreja de Laodiceia, que simboliza a igreja do tempo do fim, que é a igreja, o período da igreja que nós estamos vivendo hoje. Então, essas cartas, elas têm um objetivo, mandar uma mensagem para uma igreja no período que ela, então, simboliza na história mundial. Segundo objetivo dessas cartas das igrejas, eram cartas específicas para aquela igreja. Então a igreja de Éfeso recebeu aquela carta e era a instrução para aquela igreja. E o terceiro objetivo destas cartas como um todo é que todas elas servem para todos os grupos de pessoas, para todas as igrejas. Automaticamente, as 7 cartas servem para mim, para você, para o ancião, para o membro, para a criança, para o adulto. E agora, então, nós vamos ver a mensagem de uma carta, que é a primeira, a de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Presta atenção nessa carta. Carta que Jesus está mandando especialmente para você. Ou seja, você é o destinatário dessa carta. Olha o que ele está dizendo para você, então. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem, a carta foi mandada por quem, então? Quem que mandou? Deus. Para quem? Profeta João. Para o anjo, o profeta João escreveu. E o destinatário é quem? Não, não é nós. Não. Eu, isso mesmo. Quando a gente fala nós, é para a liderança da igreja, é só para os membros. Não, é para mim. Eu é que sou esse destinatário. Então, Deus está escrevendo. E o objetivo de escrever essa carta qual é? Parte final. Qual que é o objetivo? Ao vencedor. Então, o objetivo é que nós sejamos o quê? Vencedores. Alguém está aqui brincando de ser cristão? Alguém está aqui frequentando a igreja só por status? Só para dizer assim, eu sou um adventista do sétimo dia? Só para mostrar para os outros que você tem uma religião? É por isso que você está aqui na igreja? Claro que não. O objetivo é qual? É estar pronto para a volta de Jesus. É morar com Ele por toda a eternidade. Ou seja, resumindo, é você ser um vencedor. Concordam comigo? Se nós queremos ser vencedores, então agora nós temos que aceitar a recomendação que Deus mandou para nós. E o centro dessa mensagem, ele tem uma coisa. Qual que é a repreensão? A igreja tinha abandonado o quê? O primeiro amor. E o que é este primeiro amor? Quando você fala em primeiro amor, você lembra do quê? Para quem já é mais maduro um pouquinho aí, né? Já é casado há um bom tempo. Você lembra do quê? Lembra do namoro, é isso? Tem alguns que nem estão lembrando, nem lembraram então? Eu lembro disso. Já faz um bocadinho de tempo aí, né? 20 anos de casado, né, Júlia? Daqui a algumas semanas. Que privilégio. Mais 4 de namoro, então dá 24. Mais um bom tanto de amizade, então é história para longo tempo, né? Mas eu conheci a Júlia, eu tinha 8 anos de idade. Foi em 1900 e bolinha, né? Não vou falar aí para... Eu tinha 8 anos e a gente se conheceu na classe dos primários. Olha aí onde que começou o primeiro amor, né? E aí, primários, juvenis, me ajuda aí, irmã? Juvenis, adolescentes, jovens, adultos, né, e assim por diante. Sempre amigos, clube de desbravadores. Eu sei que tem um bom clube aqui também, né? Estávamos lá no Campuri, todo desbravador lá reunido, festa e barro para todo que é lado, né? E nós, como desbravadores, tínhamos as nossas amizades. Além das amizades no clube, a gente fazia atividade à tarde, no domingo, às vezes durante a semana. Nos cultos durante a semana a gente se encontrava, até que aquela amizade começou a ter algo diferente, né? E aí mais adolescente agora, já entrando para a juventude, aí os olhares já começam a ser diferentes, e aí a gente percebe que já não era mais amizade. E começa a surgir amor. E aí o amor, chega uma hora que ele precisa ser demonstrado. E aí foi demonstrado. E aí estamos juntos até hoje, né? Você lembra o primeiro dia, o primeiro beijo? Inesquecível, né? Era uma noite fria, de maio, eu fui levá-la para casa, e daí no caminho a gente ficou se enrolando e conversando, e 2 horas de conversa, até que de repente, o resto deixa para lá, né? Mas foi muito bom, aquele primeiro beijo, e aí, só alegria. Graças a Deus a gente
consegue namorar até hoje, né? Somos namorados até hoje. E Deus nos dá esta alegria. Mas tudo isso começou aonde? Lá no primeiro amor. Será que o momento do primeiro amor é melhor do que o que a gente vive hoje? Não sei. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas o objetivo é sempre estar relembrando. Para quê? Para que a vida continue boa, como era naquele período de namoro. Com presentinhos, com cartõezinhos, que a Júlia vive me cobrando e agora eu não faço mais, né? Mas tem que fazer, né? Tem coisas que a gente deixa, tem outros que a gente aprende, mas o objetivo é que o primeiro amor, ele esteja no mesmo nível. Ou sempre melhorando ainda, né? Mas quando a gente lê essa carta, será que João estava falando para as pessoas de Éfeso sobre o primeiro namorado? É isso? Será que João estava ouvindo a voz do anjo ouviu Jesus para falar sobre o amor entre o ser humano apenas? Não. O que Deus queria que a igreja de Éfeso soubesse, o que Deus queria que cada um de nós, que Ele quer, que cada um de nós hoje voltemos a praticar, é o primeiro amor quando nós conhecemos a Jesus. Quando nós tivemos os primeiros contatos com Ele. Alguns nasceram já dentro de uma família cristã. Talvez não tenham esse impacto tão grande, mas chegou um momento que você teve a tua conversão. E você pode ter esse como sendo o momento do primeiro amor. Mas para aqueles que não nasceram num lar cristão, por alguma maneira, a mensagem de Jesus chegou na sua vida. E quando ela chegou, ela impactou. Quando ela chegou, ela transformou a tua vida. E ela só transformou a tua vida porque você se apaixonou por Jesus. E agora o nosso desafio é continuar essa paixão pela escola sabatina. Mas vamos ser um pouquinho mais claros. Qual era o primeiro amor da igreja de Éfeso? Você quer saber qual era? O apóstolo Paulo, ele declara isso para nós. Vai para o livro de Atos agora. Atos capítulo 19. E nós vamos descobrir qual era o primeiro amor da igreja de Éfeso. Você quer saber qual é? Está curioso? Vamos descobrir qual era? Nós fazemos às vezes longos sermões, fala-se muito e lê-se pouco a Bíblia. Então agora nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler até o versículo 20. Atos capítulo 1, verso 20. E vocês é que vão descobrir qual era o primeiro amor da igreja de Éfeso. Posso fazer esse desafio? Trouxe sua Bíblia? Se não trouxe a Bíblia, pega o celular mesmo, que tem aí o aplicativo, abre para todo mundo acompanhar essa leitura. São poucos versículos. E ao longo desses versículos, vocês vão ver algumas histórias de Éfeso. E depois vocês vão me responder qual é o primeiro amor em Éfeso. Tá bem? Na verdade, vocês vão responder para quem está do lado. Tá? Depois que a gente terminar a leitura, eu vou deixar vocês conversarem no banco e definirem aí, discutirem entre si qual é o primeiro amor de Éfeso. E depois a gente vai ouvir a resposta da igreja como um todo. Vamos para a leitura então? Capítulo 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo
a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se o montante a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós temos aqui, então, a primeira história de Éfeso. Tem vários pontos importantes, eu vou destacar alguns, mas antes eu quero que vocês conversem aí no banco de vocês. Olha para o lado e conversa. O que você achou de mais interessante aí? E qual era o primeiro amor da igreja de Éfeso? Vamos lá? Discutam entre vocês. Eu vou dar 1 minuto aí para isso. 1 minuto de relógio, para a gente terminar logo, para você comer o seu pãozinho. Mais 25 segundos. Mais 15 segundos e depois aí silêncio de novo na igreja. Agora pode falar. Ok? Chegaram no acordo? Vamos ouvir algumas opiniões aí. Quem descobriu qual era o primeiro amor que a igreja de Éfeso precisava retornar? Pode falar agora, vamos lá. O Espírito Santo, o amor de Jesus, batismo, arrependimento. Tá quase, vamos lá. Tá quase chegando. Fé, ok. Não mataram a charada? Como? Deus, ok. Então vamos lá. Quando Paulo chegou, ele encontrou quantos cristãos ali? Apenas alguns o quê? Discípulos. Esses discípulos tinham sido batizados por João no batismo das águas. Em seguida, ele promoveu ali o batismo completo. Ou seja, é a primeira menção na Bíblia de um rebatismo. Alguém que tinha sido batizado e foi batizado de novo. Por quê? Porque não conhecia toda a doutrina. Ainda não conhecia sobre o Espírito Santo. Ou seja, tem igrejas que tem membros que são batizados em igrejas evangélicas e quando vêm e conhecem as doutrinas da igreja adventista, eles precisam ser rebatizados por quê? Porque não praticavam tudo. Por exemplo, a guarda do sábado. Agora que aprendeu, começou então a guardar. E eles foram batizados. A partir daí, Paulo começou a ensinar na sinagoga. Os ensinos foram se espalhando. Começou a ensinar na escola de Tirano. E tudo foi se esparramando. O que diz ali? Que os habitantes de toda a Ásia ouviram o Evangelho.
Ou seja, a pregação era poderosa ou não era? E será que ele pregava sozinho? Quem que ajudava ele? Ah, olha só. Ele batizou os discípulos receberam o Espírito Santo, e agora eles eram pregadores. E eles pregavam, e o que acontecia? Batizavam outras pessoas, e os outros viravam o quê? Pregadores, viravam discípulos, e começavam a pregar. E eles então iam se multiplicando discípulos, multiplicando pregadores. Cada um que se batizava recebia o Espírito Santo e começava a pregar, até que em quanto tempo o Evangelho chegou em toda a Ásia? Quanto? O texto fala de 2 anos. Você já imaginou o que é o continente asiático receber todo o Evangelho em 2 anos? Ah, mas é que era a internet, né? Rádio, TV, é mais rápido, né, irmão? E agora, como é que vai explicar, então, se não tinha internet, não tinha celular, era a cavalo, de barco, de navio? Como é que se explica isso? Quem é que fez isso? Através de quem? Foi o Espírito Santo, mas através de quem? E quem eram os discípulos? Todos. É isso. Todos que criam, eles se tornavam o quê? Discípulos. O primeiro amor de Éfeso foi o quê? Receber a mensagem e fazer o quê? Transmitir, pregar. O texto termina dizendo, verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Qual é a única explicação, então, para nós termos a Ásia recebendo o Evangelho em aproximadamente 2 anos? É que o primeiro amor de receber Jesus era contar para outro. E de um em um contando, outro contando, recebendo, ia só se multiplicando. O que aconteceu? A mensagem se esparramou para todo mundo. É bem isso, irmão. Com alegria. Queridos, primeiro amor da igreja de Éfeso era evangelismo. Pastor, mas eu não sou instrutor bíblico, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Queridos, Deus usa o teu dom para pregar o evangelho. Qual é o seu dom? Aí é você que tem que descobrir. Quando você foi batizado, você recebeu o mesmo Espírito Santo que os discípulos de Paulo receberam. Você foi batizado de 2 maneiras, na água e no Espírito. E quando você saiu das águas batismais, você saiu com o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que os moradores de Éfeso receberam. Então, a tua vida, naturalmente, ela deve ser o quê? Uma vida de testemunho. Como o irmão colocou, de contar boas novas. Quando você ganha um presente maravilhoso, você quer contar para todo mundo, né? Você já quer contar para os amigos, quer contar para os parentes, ganhei tal coisa. E nós ganhamos algo muito melhor que uma coisa. Nós ganhamos a salvação de Jesus. O objetivo da escola sabatina é fazer com que todos nós voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor, igualzinho da igreja de Éfeso. Voltemos ao primeiro amor, que é o pedido de Deus para todos nós. E o primeiro amor, qual é mesmo? Contar aos outros. Nesses 162 anos da escola sabatina, nós queremos botar um lema aqui com vocês. E o lema está aqui, ó. Estar sempre, o quê? Sempre presente. Ou seja, começou às 9 da manhã a escola sabatina, precisamos estar presentes. Sempre há tempo. Estudando o quê? Diariamente a lição. E cumprindo a missão. Com isso a gente pode voltar ao primeiro amor. Pode ou não pode? Amém. Continue com esse vício aí, irmã. Queridos, o objetivo de sermos adventistas do 7º dia é um só. O nome já diz isso. Nós somos adventistas. Nós somos o quê? Pregadores do advento.
cada vez que através da nossa vida, no dia a dia, no teu trabalho, no estudo, aonde você estiver, você não precisa ser um mestre da Bíblia, mas conta só o que Deus está fazendo por você. Apenas diz as bênçãos que Deus está trazendo na tua vida, na tua família. E a pessoa que vai ouvir isso, ela vai ficar com vontade de conhecer a fonte dessa vida. Um dia, Deus ofereceu o perdão para nós. Um dia, Deus ofereceu salvação para nós. E quando nós recebemos esse perdão, que é a graça que Deus faz chegar a cada um de nós, agora a gente tem que deixar uma coisa só acontecer. Nós temos que impedir que o egoísmo tome conta da nossa vida. E nós possamos compartilhar essa graça, compartilhar essa salvação. E a graça que Jesus deu para nós, ela será compartilhada através da nossa vida. Eu queria que você pensasse nessas 4 frases ali e se comprometesse a colocar a tua vida em dia diante de Deus. Por quê? Porque a graça misericordiosa dele nos alcançou. E através de nós, voltando ao primeiro amor, nós vamos agora transmitir essa graça. E as pessoas vão conhecer sobre a volta de Jesus. Você já imaginou em 2 anos o mundo inteiro sendo alcançado? O que acontece a partir disso? Jesus volta. Não é esse o teu sonho? Vamos trabalhar para isso. Vamos fazer o compromisso junto? Vamos lá, vamos ler junto. Ali começando no sempre. 1, 2, 3. Sempre presente, sempre a tempo, estudando diariamente a lição e cumprindo a missão. Amém? É teu desejo cumprir? Levante a mão direita, diante de Deus e diante de todos nós. Fique com a mão erguida. Querido Pai, aqui estão teus filhos que ao erguer a mão, estão dizendo que comprometem-se diante de Ti a ter uma vida cada dia melhor, participando da escola sabatina, envolvendo-se com os projetos da igreja e apressando a Tua volta. Que a nossa vida durante a semana seja um breve testemunho e uma linda maneira de conquistar pessoas para Ti também. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para isso, dando-nos agora um feliz sábado em Tua companhia. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um feliz sábado para quem está do lado, um abraço nele e diga que em breve a gente se encontra todos juntos lá no céu.